Torna-se um bairro onde as pessoas tenham medo de andar, principalmente no período da noite. Analisando essa história, você percebe que ele é um bairro, assim como outros da Zona Norte, um bairro em que o Estado se omite bastante, se omite em relação aos serviços públicos básicos, mas atua, né, com o seu braço armado, com a PM nas comunidades. Ele é cortado por uma linha de trem e por uma linha de metrô. Em princípio, isso é bom porque isso dá transporte para a população, mas isso transforma o bairro em 3 faixas territoriais distintas. E o governo não facilitou em nada o trânsito das pessoas. Vai procurar uma passarela para passar para o outro lado, né? Vai procurar um sinal onde atravessar, vai procurar segurança para você poder transitar. O que esse bairro tem? Esse bairro tem um CIEP. E esse CIEP eu acho que foi uma das melhores coisas que o bairro recebeu, já que ele ficou repartido com a linha férrea da linha auxiliar e depois com a linha do metrô. Você dividiu o bairro em 3 fatias. Então isso cria uma dificuldade, né? E essa área ficou bastante debilitada em termos de movimentação. E o CIEP eu acho que trouxe uma vida, uma dinâmica, um movimento de pessoas dentro do bairro e possibilitou, por ser a única escola estadual de ensino médio nessa área, possibilitou que os jovens moradores da redondeza e do bairro pudessem aqui estudar. Lá do outro lado da linha do trem, nós temos a Escola Maranhão, que só é de ensino médio à noite. Tanto que quando alguns alunos de lá ficam com dificuldade para estudar lá, eles vêm para cá. Como quando alguns alunos daqui mudam-se para o lado de lá, eles imediatamente mudam para outra escola também, porque senão eles viram alemão. Então a função desse CIEP para o bairro é fazer com que esse bairro vá além de ser um bairro de passagem, de transição, de transporte. Né? É um bairro que também pode ser usado para a educação, para trazer mais pessoas para cá, é um bairro que traz uma outra identidade, o CIEP traz uma outra identidade para o bairro. E me surpreendeu a falta de comércio, um comércio rico, um comércio mais abastado. Assim também como a precariedade de atividades culturais, de lazer, coisas que a gente espera que estejam presentes em todos os bairros do Rio de Janeiro. A gente aqui não tem teatro, mas teatro também no Rio de Janeiro é luxo, a não ser lá na Zona Sul. A gente não tem cinema. Um bairro que não tem nenhum supermercado. O que nós temos aqui é uma venda ampliada, que é um mercadinho. E eu fiquei me perguntando como as pessoas fazem para fazer as compras do mês. Provavelmente terão que sair daqui para comprar num outro bairro e voltar para cá. O nosso comércio é muito restrito. Ninguém aqui que passe o dia na escola e pense, vou sair para almoçar, você vai acabar pegando um Uber e indo ao shopping, porque você não tem um lugar legal para você almoçar. O lugar é um lugar de periculosidade um pouco bem alta, como a gente sabe. Mas é muito legal porque a interação que a escola faz com algumas das comunidades por aqui ao redor foi muito boa. Durante muito tempo aqui no Colégio Federico Fellini, nós tivemos uma integração muito grande entre o corpo docente, ou seja, o corpo de professores, o corpo discente, que diz respeito aos alunos, e a comunidade local. Tanto antes de eu estudar aqui, né, já tiveram vários projetos com a interação com a comunidade. Eu acho bastante interessante porque isso ajuda muito a evitar certos problemas, porque, por exemplo, acho que a maioria do pessoal que estuda aqui, né, mora na redondeza. Nós vivemos uma época praticamente dourada aqui dentro, onde nós tínhamos inúmeros projetos socioculturais e que atraíam enormemente os alunos que estavam matriculados, os ex-alunos, os familiares desses alunos e outras pessoas que nós não conhecíamos, colegas, vizinhos dos alunos que eram trazidos aqui por eles. Uma integração excelente, era muito boa mesmo. Hoje em dia não é mais, mas foi muito boa a experiência.
Então eu acho que todos esses projetos atraíram muitos alunos para esse colégio. E as secretárias nos contavam que os alunos chegavam e falavam assim, ano que vem eu vou estudar aqui, porque aqui tem muitos projetos no meu colégio, não tem dessa forma. Nós produzíamos teatro, nós produzíamos cinema, nós produzíamos desfile de moda. Um projeto social de moda chamado Fellini Modas, que eu coordenei durante muitos anos e não coordenei sozinho. No início eu coordenei sozinho, mas logo depois outros professores se juntaram a mim e me ajudaram a transformar este projeto naquele que é considerado até hoje talvez o melhor e maior projeto que já teve aqui, porque ele mexia com todos os segmentos da comunidade local. Alunos, ex-alunos, familiares de alunos, amigos, vizinhos, pessoas que estudavam aqui, pessoas que estudavam em outras unidades escolares, mas que eram bem-vindos aqui desde que quisessem trabalhar conosco. E a moda era apenas um pretexto para atrair os jovens, que na realidade o objetivo principal era trabalhar atitude comportamental, trabalho em equipe, cultura, descobertas, enfim. O projeto Fellini Modas, ele foi criado pelo professor Francisco e sustentado pela disposição e pela criatividade dele. Um dia ele precisou de que os seus alunos parassem de desfilar no chão, ele queria uma passarela. Alguém disse para eles que eu sabia trabalhar com marcenaria. Aí a gente construiu uma passarela, sabe com o quê? Com mesas de escola, as mesas do refeitório. E os alunos se sentiam maravilhosos porque eles estavam desfilando numa passarela que não parecia feita por mesas. Depois de forrada, parecia uma passarela profissional. E aí veio a iluminação, veio os camarins. Então, estava o professor Francisco criando o desfile, estava eu fazendo a engenharia. As pessoas é que fazem a diferença. Se a gente enche o saco e deixa de fazer, o projeto acaba. A gente lotava essa quadra com pessoas da comunidade que vinham de vários bairros, Tomás Coelho, Cavalcante, para participar e assistir o desfile dos alunos. Eram os alunos que desfilavam e a gente tinha todo um evento. Eu trabalhei em equipe com pessoas que me ajudaram muito, pessoas que ainda estão aqui e outras que já saíram. Como, por exemplo, o animador cultural Henrique Silva, que não mais trabalha aqui, uma das professoras de arte chamada Guiomar, que depois também se retirou, o professor Jorge Roberto, que ficou muitos anos coordenando esse projeto junto comigo, o professor Fábio Rodrigues de Artes também, e pudemos contar com uma participação efetiva da nossa secretária Áurea Valverde, da professora Carmen Lúcia de Siqueira, que hoje em dia trabalha aqui como articuladora pedagógica, e de inúmeros outros profissionais que nos ajudaram em maior ou menor grau. E aí é que eu digo sempre para os meus colegas e para os meus alunos, instituições são importantes, mas mais importante do que elas são as pessoas. Tivemos paralelamente a este projeto, o projeto Vozes do Fellini, que era um projeto de música muito sério e durável também. Ele teve uma sobrevida longa, não tão longa quanto o Fellini Modas, mas ele sobreviveu e mostrou seus frutos aqui dentro. Nós tínhamos projetos esportivos, nós tínhamos o Troféu Fellini, que convidava para a nossa escola alunos de várias escolas. Então era o que a gente chamava de um intercolegial. Que era uma revolução na educação física aqui dentro. Nós organizávamos campeonatos das mais variadas modalidades esportivas com a participação de colégios convidados. E isso tudo era de parar a escola durante uma semana. Que era todo empurrado pela professora Palmira. Palmira foi embora, foi para outra escola, foi morar mais longe. O projeto acabou. Tivemos também uma companhia de teatro que foi um espetáculo, coordenada pelo professor Jorge Roberto, que era a Companhia Café. E muito interessante que acho que 95% dos alunos que participavam do Fellini Modas também participavam da companhia de teatro, o que era ótimo para mim, porque a moda é a interpretação também. Não é só você botar uma roupinha e desfilar na passarela, tem todo um trabalho até chegar lá. Então a gente trabalha com expressão facial, expressão corporal, com interpretação e tudo mais. Então era um trabalho complementar ao meu. Sem contar que todos esses projetos trabalhavam por temas. E esses temas eram exaustivamente pesquisados, trabalhados e discutidos entre os membros participantes. Então quando nós chegávamos na culminância, o momento de mostrar
o resultado desse trabalho, a coisa tinha muita consistência. Ensinar literatura com textos é muito bom, mas ensinar literatura fazendo com que o seu aluno interprete um texto, fale esse texto, interaja com colegas em cena, com um cenário, com uma cortina no fundo, com uma luz, é outra coisa. É fazer uma leitura do texto que é muito mais profunda. E isso é extremamente gratificante, mesmo que a gente faça esse trabalho sem ganhar um centavo a mais do que o nosso salário e muitas vezes a gente ainda gasta o nosso dinheiro. Mas até para um pequeno evento você precisa de dinheiro. E eu, como todos os colegas já citados e até alguns que eu esqueci de citar, sempre abrimos a carteira e tiramos do nosso bolso muito e muito dinheiro para financiar projetos de verdade, aqueles que têm uma sobrevida, uma continuidade. Recentemente, de 2013 até dezembro de 2018, eu coordenei aqui neste colégio o projeto Fotoarte, que é um projeto de fotografia. Eu não coordenei sozinho, eu coordenei com o professor Alexandre Freitas de Educação Artística. Inúmeras vezes, eu e ele e vários outros professores que sempre nos apoiaram, abriram a carteira para contribuir financeiramente para a subsistência desse projeto. Vários professores aqui presenciaram o resultado desse filho gerido depois de 9 meses. Ou seja, nós estamos num contexto onde existem pequenos eventos que se passam por projetos. Mas o que eu fiz com o professor Alexandre Freitas até dezembro do ano passado foi um projeto de verdade. Ele tinha um início, meio e fim, e depois desse fim era a culminância e depois uma reflexão sobre o que foi feito, um novo aprendizado para a gente recomeçar de uma maneira diferente. Isto é um projeto, algo que deixa uma bagagem com você, que te faz refletir e se alterar, e se enriquecer enquanto ser humano. O Verdejar veio para cá através do teatro. Eu fui me envolvendo mais com o Verdejar, com o teatro, e, cara, foi muito bacana, porque o Verdejar é uma ONG, né, socioambiental, que ela trabalha com a comunidade também. E o Verdejar, ele não era só o teatro, né? O Verdejar, ele era uma ONG que ela trabalha até hoje, né? Que ela trabalha com o meio ambiental, né? E atualmente? A nossa área é uma área muito carente. Então tivemos excelentes projetos aqui que levantou muito a autoestima de todos os alunos. Faz muita falta hoje que não existe mais. Então as carências que eu percebi dentro e fora do colégio, quando eu entrei, elas continuam praticamente as mesmas 25 anos e meio depois. Não existe uma integração entre o CIEP e o bairro Tomás Coelho. Se existe de uma forma muito precária, não existe. A relação da escola com o bairro é que ela vai virando apenas um depósito de alunos. Passam a ser aqueles que entram na escola e, como não tem muito entusiasmo para outras atividades além da sala de aula, querem que a aula acabe para ir embora. Pelo menos no início em que eu trabalhei aqui, durante uns 10 anos mais ou menos, nós tivemos muitos alunos, muitas turmas. O fato que pelo menos me chamou a atenção é que de 2007 para cá, progressivamente, o quantitativo de alunos foi caindo. O que não se explicaria de uma maneira lógica, porque nós somos a única escola de ensino médio da região. A escola foi se distanciando do bairro e ela agora não funciona mais como um elemento irradiador, não só de conhecimento, mas de cultura para a região inteira, o que é uma pena. Nós não dispomos de tempos livres para produzir projetos, a gente tem que produzir isso enquanto a gente está dando aula, da mesma maneira que os alunos têm que se virar nos 30 para poder fazer os atuais projetos e ao mesmo tempo estudar, tirar boas notas e não ficar em recuperação, tudo se afunilou. E o que aconteceu com todos esses grandes projetos? Eles foram morrendo. Eles foram morrendo porque os professores não aguentavam mais gastar tanto dinheiro. Eu falo de dinheiro mesmo, grana alta, em torno às vezes de R$1.000 para financiar por baixo um projeto. E às vezes você quer fazer uma coisa maravilhosa, você não tem nem uma sala disponível para fazer isso. Então tudo começou a ser inviabilizado. A partir do momento que a gente não tem subsídios para criar os projetos como a gente gosta de criar, e a gente também não tem o estímulo das autoridades competentes para continuar criando e gastando dinheiro e não se importando com isso, a gente acaba parando. Então os projetos como o Fotoarte do professor Francisco, ele não quer mais fazer. O projeto como o meu, que eu levava até há poucos anos, que era de vídeo, ou seja, era um teleteatro, também não quero mais fazer.
Isso era um diferencial desse colégio. Nós perdemos essa identidade de projetos longos que significavam envolvimento de verdade. Então vocês devem imaginar pelo que nós tínhamos e foi colocado em prática. E o que nós temos hoje, quantas perdas nós tivemos ao longo de 25 anos. Como diretor adjunto, a gente não conseguiu, nesse momento, por enquanto, estender o CIEP para o bairro, como a gente gostaria. Ao invés de, em 25 anos, acrescentarem para que hoje a instituição funcionasse melhor ainda, nós fomos perdendo e nós chegamos ao nível que nós estamos hoje. Sem inspetores, sem segurança e com toda a violência que existe no entorno, na cidade, no estado, no país. Muitas regiões no qual pessoas se intitulam, fazem apologia às vezes a determinados grupos e acabam criando rixas e inimizades. Então, hoje, a escola, o nosso CIEP, é um fator determinante dentro do bairro de Tomás Coelho, porque nós promovemos educação, nós promovemos o amor, nós promovemos esporte, nós promovemos cidadania e estamos preparando pessoas para um futuro melhor. Então, o nosso bairro, o nosso trabalho vai fazer a diferença em todo o bairro, em toda a comunidade escolar. Então, eu vejo um abismo, uma distância enorme entre essa possível integração. Vejo que a cada dia que passa ela fica mais distante. E a partir do momento que uma escola desse porte perde essa identidade, por N motivos, não estou jogando pedras em ninguém, foram conjunturas, foram situações externas e internas que contribuíram para que os projetos mudassem de cara e se transformassem em microprojetos ou eventos. Mas nós perdemos uma identidade que nos acompanhava positivamente durante décadas. Mas enfim, aí eu, cara, fiz bastante coisa aqui e essas coisas que eu fiz, assim, eu vou levar para sempre no meu coração. Tanto essas coisas que eu fiz, quanto as pessoas que eu conheci. E são, os amigos que eu tenho, que eu adquiri aqui, eu tenho até hoje. E, cara, são os melhores. São os melhores. Acho que aqui foi um ano que... os anos que marcaram a minha vida.